pedir para fazer a gentileza aqui. Deu certo, viu? Ficou bom? Ficou muito bom. Obrigado, pastor Vajão. Com a permissão do pastor Vajão, antes de fazermos a leitura bíblica e a nossa meditação, eu quero apresentar para vocês esse livro. Eu creio que alguns irmãos aqui já conhecem. Deus me deu a graça e o privilégio de ter esse livro publicado pela CPAD no mês de setembro do ano passado. Foi para mim uma satisfação muito grande e, por graça de Deus, ele rapidamente estourou a primeira tiragem, né? Esgotou, a primeira tiragem foi feita uma segunda tiragem e já está também praticamente esgotado. Eu me surpreendi, pastor Varjão, ao ver em alguns meses, né, lá no Mensageiro da Paz tem uma página que sai assim, os mais vendidos, e eu sinceramente me surpreendi ao ver vários meses, né, esse livro quarto lugar dos mais vendidos e chegou a segundo lugar dos mais vendidos pela casa publicadora, que evidentemente é a venda nacional em todo o país. Então, para mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande. Esse livro aqui é sobre liderança, né? Maturidade espiritual do líder. E eu tenho recebido alguns testemunhos, dentre eles alguns obreiros e pastores de muito tempo de ministério, que inclusive dizem assim, que se tivesse tido a oportunidade de ter contato com o que está escrito nesse livro, e isso aqui evidentemente não é meu, eu não sou a fonte primária é Deus, é a sua palavra. O que eu fiz foi fazer reflexões com base nessa fonte primária, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa, e sempre que a gente se vale dela como fonte primária, coisas grandes acontecem. Então, o testemunho é que se tivessem tido contato com as reflexões bíblicas que estão aqui, com esse enfoque, poderiam ter adotado, tomado decisões diferentes na vida. Tenho tido testemunhos de pessoas até do segmento empresarial, da área pública, que diz que esse livro tem contribuído também para a solução de conflitos, para a orientação no papel da liderança que eles desenvolvem nesses diversos segmentos. O capítulo 1 aqui, a gente fala sobre a necessidade de líderes maduros. Aqui eu abordo, podemos chamar de a grande proliferação, a multiplicidade de líderes, né? A disseminação, a explosão que tem nessa conceituação de líderes, mas não são líderes com a devida maturidade. Parece que há até um envaidecimento, né, nessa questão de ser chamado de líder. Por exemplo, hoje, todo mundo que tem conta bancária aqui, quando vai à agência, é atendido por quem? Quem que atende a gente quando você é correntista e vai ao banco? Qual que é o nome do cargo da pessoa que te atende? Como é que é o nome? Gerente? Gerente, não é? Gerente, ótimo. Antigamente, quando a gente ia ao banco, quem conseguia falar com o gerente? Por quê? Porque hoje no banco todo mundo é gerente. Você já percebeu isso? Tem lá 4, 5, 6. Tem alguém que trabalha em banco aqui, não? Todo mundo que atende ali é gerente. Gerente do segmento disso, gerente do segmento daquilo, gerente não sei o quê. Ou seja, pois é, grande, né? Grande. Exato. Então houve uma multiplicação, né? Talvez por essa cultura aí de todo mundo tem que ser líder, então tem que ter título. E na igreja também a gente departamentaliza tudo e dá título para todo mundo, né? No campo dos obreiros, olha, hoje para a pessoa querer ser diácono, meu irmão, está difícil, quer ser pastor, né? Porque já quer entrar assim, sentar no topo. Ou seja, há um excesso de líder nominal, mas faltam ainda líderes maduros. Então a gente fala sobre a necessidade de uma liderança madura, e a liderança madura demanda
espera, demanda um tempo. E aí eu falo sobre, no segundo capítulo, convivendo com a chamada. Uma das coisas que a gente precisa fazer, mesmo que haja já uma centelha dentro de nós, de que nós temos uma chamada, nós temos que saber conviver com essa chamada. Não podemos nos precipitar. Às vezes a pessoa começou a pregar, pronto, já faz banner, já faz cartãozinho, já compra aquele negócio, como é que põe assim, não? Que amarra aqui? Suspensório, já coloca por aqui, e já sai pedindo agenda para todo lado. Não sabe conviver com a chamada, não sabe ser aluno de escola dominical, não sabe vir para o culto de ensino. E aí a gente diz com tristeza, muitos se arrebentam, porque não sabem conviver. Deus tem uma chamada para ele, tem um talento, tem um dom, mas as coisas têm que ser no tempo certo, na maturação. Então, conviver com a chamada. Moisés não soube conviver com a sua chamada, né? Antes do tempo certo, ele foi lá, viu o egípcio ferindo o hebreu, matou e enterrou na areia. E o texto é claro, Lucas escreve que ele cuidava que seria o libertador de Israel, e ele seria mesmo, mas não era a hora. Então foram 40 anos, né, lá nos desertos, nas montanhas, cuidando de ovelha, e quando chegou o tempo dele, aí ele já era outra pessoa, nem queria mais ser líder. Porque olha como é o inverso. Então a gente tem que conviver com isso, convivendo com hostilidades e rejeições. De repente a pessoa tem um chamado para ser líder, mas vai ter que passar por um processo de hostilidade, de rejeição, de esquecimento, às vezes até de perseguição, e é Deus que faz isso, né? Deus pega Davi, que estava lá feliz, cuidando de ovelha, tocando a harpa dele, e faz ele viver 13 anos, sob intensa rejeição e perseguição de Saul, e depois mais 7, até que ele conseguisse assumir o reino completo de Israel. Então, ele passou fome, frio, foi tentativa de morte algumas vezes, né? Uma ocasião ele teve que se fazer de doido, de louco, para poder não morrer de fome. Então, ele teve que conviver com isso. Hoje, se olhar feio com uma pessoa, ela já está com crise emocional. Então, há um adoecimento psicoemocional. Nós estamos doentes, muita gente doente por qualquer coisinha, não falou meu nome. Então, nesse capítulo a gente trata desses problemas. Falo aqui do bullying, né? Qualquer coisa hoje é bullying, qualquer coisa hoje é dano moral, né? Os irmãos estavam falando na hora do almoço ali, não pode falar mais nem, como é que vocês falaram lá, que usa a palavra negro? Como é que é? Vocês falaram na hora do almoço lá, uma expressão que usa a palavra negro? Denegrir, não pode nem falar que está denegrindo o outro. É uma besteira, uma burrice. Hoje está um negócio assim, eu já estou ouvindo isso na igreja, eu quero saudar todos e todas, e uns já não são nem todos e todas, tem que ser todas e todos. Aí, isso é um assinte, até a língua portuguesa, falou todos, abrangiu todo mundo. Esses dias eu mandei uma mensagem num grupo, que tinha, esse grupo tem vários homens e tem uma mulher, eu quase fiz uma brincadeira, né? Só faltou colocar assim, bom dia a todos e toda, porque todas eu não podia dizer, só tinha uma. Eu pensei, como que a coisa é burra, porque, por exemplo, tem que ser presidenta, embora eu sei que existe também, né? Lá francesa existe a expressão presidenta, mas se for assim, a mulher que for gerente tem que ser gerenta, a estudante tem que ser estudanta, só anta, entendeu? E nós, homens, não podemos mais ser motoristas, tem que ser motoristas. Então, gente, onde é que nós vamos parar com isso? Isso é ridículo. Então, nesse capítulo, a gente trata também um pouco sobre esse assunto. Não vou falar todos os capítulos. Aprendendo o contentamento, suportando as provas de Deus, valorizando o companheirismo, discernindo o princípio da autoridade, vencendo o radicalismo, tem gente que morre por causa do radicalismo, liderando com equilíbrio, adquirindo uma vida disciplinada. Esse é um capítulo altamente desafiador,
não é fácil ter vida disciplinada. Amar sem ser amado, não se iludindo com o intelectualismo, entendendo o tratamento de Deus e aprendendo sempre. Eu trouxe alguns exemplares. Esse livro aqui, o preço de capa dele é R$ 49,95. Na CPAD, com desconto, fica R$ 42,95, me parece. Para mim, ele vem com 50% de desconto. Então ele fica R$ 24,90 em alguma coisa. O frete custa quase R$ 1 por livro. Então ele sai para mim por quase 26. Quase 26. Sabe por quanto que eu estou passando? Para estimular a leitura, disseminar entre vocês, 25. Não estou tirando nem o frete. Então tem uns ali, o Júnior está por ali, tá? E eu divulgo com tranquilidade, porque eu não estou tendo nenhum lucro. Por isso que eu divulgo com tranquilidade, porque não estou tendo lucro nenhum, de R$ 1. Aliás, não estou tirando nem o frete. Então nós temos alguns, se os irmãos desejarem depois, jovens, moças, rapazes, hoje, né, estão aí, vocês podem pegar ao final, em nome de Jesus. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dizer que está sendo para mim um prazer muito grande conhecer o evangelista Jonas, lá em Cuiabá, amigo do nosso amigo Valmir, né? Retribua a ele meu abraço, minha salvação, tá bom? Deus abençoe. Como experimentar a vontade de Deus? Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão da Nova Almeida atualizada, está escrito: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer mais uma oração, assentado como vocês estão. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graças por estarmos aqui, pela tua palavra. Continua falando conosco, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Como experimentar a vontade de Deus, ou experimentando a vontade de Deus? No período da manhã, eu falei sobre o fator motivador, né, de nós buscarmos a vontade de Deus, né? O que vai nos motivar a aceitar essa vontade plena, a ter uma entrega para Deus de maneira assim profunda e radical. De nós mesmos, sem essa base espiritual, sem essa compreensão, sem esse fundamento, a gente não consegue, porque por natureza nós somos egoístas, nós somos individualistas. Então nós precisamos desse entendimento, desse poder interior, para nos estimular a essa renúncia pessoal e essa entrega. Então a primeira parte é considerar o amor de Deus, né? Diante das misericórdias de Deus, manifestadas através de seu Filho Jesus, somos chamados a uma resposta prática, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios. Não tem um salmo que diz isso? Que darei ao Senhor por todos os benefícios. Então agora nós vamos responder. Primeira coisa, o ponto 2 aí, deve ser, acho que página, quem está com o livreto, página 13, correto? Vamos lá? Vamos acompanhar? Página 13, primeiro ponto: apresentei o vosso corpo. Aqui fala de voluntarismo, fala de entrega total. Corpo, no original aqui,
significa a integralidade do seu ser. Então, Deus quer que eu tenha uma entrega total de espírito, de alma e de corpo material. Então, corpo no sentido completo. Tanto é verdade que aqui, obviamente, não é apenas uma matéria, porque está falando do corpo vivo. E o corpo sem alma e espírito não é corpo vivo. Então aqui é entrega plena, entrega total. Como eu posso ter uma entrega total para Deus, né? Da integralidade do meu ser. Eu preciso me apresentar. Aí está o seu material. Nosso corpo é tudo que temos para oferecer. Nós vivemos nele. Ele abriga nossas emoções, nossa mente, pensamentos, desejos e planos. Portanto, ele representa a integridade da pessoa e é o instrumento pelo qual prestamos o nosso serviço a Deus. A fim de viver para Deus, devemos dedicar a Ele tudo o que somos e que é representado pelo nosso corpo. Se nosso corpo está à disposição de Deus, Ele será dono do nosso tempo livre, dos nossos prazeres e de todo o nosso comportamento. Então, essa entrega a Deus, para a busca da sua vontade, não vamos esquecer que nós estamos falando de um processo para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá na frente, eu estou visando a minha plena realização, ou a minha realização à luz da vontade de Deus, que eu não sei qual é. Para eu chegar lá, eu tenho que me entregar por inteiro. Então a primeira coisa, eu vou entregar o meu corpo. Então veja que isso é muito prático, né? Por isso que começa com a minha vida devocional. Deus está interessado na minha devoção pessoal, né? Por isso que a primeira coisa que eu tenho que fazer pela manhã é buscar a Deus, é pegar o meu corpo e colocá-lo prostrado diante de Deus. É a primeira coisa que eu tenho que fazer de manhã, antes de qualquer coisa, né? Se você costuma orar próximo da cama, você já vira assim, já cai de joelho no chão. Primeira coisa, isso é prático. Buscar a vontade de Deus, né? Buscar essa perfeita vontade, essa realização de tudo que a gente gostaria que acontecesse, começa de manhã. Começa de manhã, você falando com Deus. Talvez um dia você vai falar 1 minuto, outro dia 2, 3, 4, 5, depende, 10, 15, 20, 30, 40, depende. Outra coisa que é fundamental você fazer de manhã, é ler o que Ele tem para dizer para você na palavra dEle, que é a sua orientação. Veja como é prático. Apresenteis o vosso corpo. Entende? Tem uma passagem lá em Tiago, que eu acho assim bastante interessante, que ele diz que a gente pede muita coisa e não recebe, porque a gente pede mal para gastar nos vossos deleites. Aí um dia eu tive um entendimento sobre isso. Não tem às vezes que a gente vem para a igreja, especialmente um culto à noite, e é maravilhoso, a gente sente a presença de Deus e tal, a gente fica alegre. Aí a pessoa vai para casa, procura um filme para 18 anos, e fica 2 horas assistindo aquele filme. Você pegou toda aquela alegria, aquela graça e jogou fora. Jogou tudo fora. Será que um dia nós não corremos o risco de não achar mais essa graça? Você está usando para quê a graça que você recebe? É fácil você chegar em casa depois do culto e falar, não, eu vou fazer uma leitura inspirativa, vou ler aqui um texto, vou fazer uma oração, vou dormir. É um desafio. Não digo que você vai fazer isso todo dia, mas pelo menos alguns dias, ou a maioria dos dias, porque senão, que tipo de entrega que eu tenho, se eu não renuncio nada que eu quero? Você gosta todo dia de manhã de tomar um bom café, mas se você quer buscar a vontade de Deus, você vai sacrificar o seu corpo em algum dia. Isso é prático, 1 vez,
2 ou 3 por semana, não sei, você tem que abrir mão algum dia, não é todo dia. Não, eu estou me sacrificando, eu estou apresentando o meu corpo em sacrifício a Deus. Por quê? Porque eu tenho um alvo. O meu alvo é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se eu perguntasse aqui, não vou perguntar, não precisa levantar a mão, mas quantos jovens aqui têm o costume de jejuar, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque, mas vocês levantaram, eu já vi, porque, para não constranger ninguém, de repente todo mundo, será? Que bom, que nós que somos jovens, nós temos ainda essa condição, não é? Agora, de repente, a pessoa de uma idade para frente, às vezes já não consegue mais, pelos remédios que ela tem que tomar. Às vezes a pessoa toma 5, 6, 7, 8 remédios por todos os dias, e ele não pode tomar remédio, talvez em jejum, muda tudo. Mas enquanto a gente pode, a gente tem que se oferecer. Então isso é muito prático, então o meu tempo, né, a minha vitalidade, eu preciso oferecer. Se eu quero realmente a vontade de Deus, eu preciso me oferecer. Estava ouvindo o pastor Vajão, e tem muita coisa que a gente faz, e é interessante que a gente não faz, Deus nos leva a fazer certas coisas sem nenhum tipo de premeditação, né? Eu tinha, quando solteiro, nós tínhamos assim um grupo, uns 3, 4 dos colegas, que a gente tinha o nosso grupo de oração. Orava na casa de um, orava na casa de outro, assim, fazia vigílias, mas é orar mesmo, tá? Não é esse profetismo exagerado que as pessoas pensam que, não, orar, tirar horas para orar, entendeu? E assim, Deus me deu a oportunidade, por graça dele, de eu fazer vigília sozinho na minha casa. Hoje eu fico pensando, sozinho, eu até marcava nos papéis assim, os assuntos que eu precisava orar, por cada período. Nós tínhamos círculo de oração de jovens na igreja, às vezes ele funcionava sábado à tarde, uma época, e outra época funcionava domingo de manhã, antes da escola. Era 1 hora de oração, de 7 às 8. Depois da escola dominical, tinha o ensaio do conjunto vocal, terminava lá para as 11, 11h30, e a gente ia almoçar. À tarde, 3 horas, tinha evangelismo. Isso não era de vez em quando, isso era todo domingo. Eu acho que o Taquini até morou em Paraná nessa época. Eu chegava na igreja de volta do evangelismo 6 horas, 6h15, e eu era músico, eu tinha coragem de tocar, aí tinha que deixar tudo arrumado, eu corria em casa, quando eu chegava era 7, 7h10, quase para começar o culto. Então foram muitos anos, e eu tinha compromisso na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Um privilégio. Então a gente tem que se apresentar. Onde você congrega? É aqui na sede? Quais os trabalhos aqui da sede? Frequente, seja assíduo. Tem culto no sábado à noite? Mas tem, não importa quantos tenha, venha você e se ofereça, as coisas de Deus são assim. Deus está procurando pessoas que queiram se entregar a Ele voluntariamente. Apresenteis o vosso corpo, é um voluntarismo, ninguém vai te forçar a isso, você vai fazer por dedicação própria, pessoal, e Deus está contemplando todas as coisas, e aí Ele vai poder realizar na sua vida aquilo que Ele tem projetado para você. Agora, se a gente se furta, se a gente vai para o ócio, se a gente vai para a preguiça, fases na vida que a gente lê, eu tenho a Bíblia de quando eu era solteiro ainda, está lá em casa hoje, não tem uma página que ela não esteja marcada, não esteja riscada. Então leia a Bíblia, leia bons livros, é uma questão de dedicação, de busca, de interesse, não existe nada bom na vida que seja fácil.
Nada. Então você quer encontrar esse tesouro profundo, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então vamos começar com a nossa entrega total voluntária. Olha o que está lá em Lucas 9, 23 a 26. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Nós estamos vivendo uma época, né, que essa pós-modernidade, essa relativização, que tem o culto aos prazeres, né? Tem o hedonismo, a pessoa faz o que ela tem vontade de fazer, e isso está entrando inclusive em muitas igrejas, que se a pessoa tem vontade, ela pode fazer. Inclusive a questão homossexual, ela é sancionada ou é defendida com esse tipo de argumento. Ah, mas se a pessoa tem esse desejo, tem essa inclinação, ela não tem culpa. Irmão, quem aqui não tem inclinação para algum tipo de pecado? Alguém aqui não tem inclinação para algum tipo de pecado? Todos temos, porque nós somos concupiscentes. Concupiscência é vontade de pecar. A pessoa talvez não tenha concupiscência em relação à pessoa do mesmo sexo, do mesmo sexo, mas tem do sexo oposto. E pode. Porque, por exemplo, uma pessoa casada só sente atração pela mulher dele, ou ele pode ocorrer de sentir atração por outras? Que pode, meu irmão. Lógico que pode. Não só pode, como às vezes acontece. Eu estava falando uma vez para um grupo de rapazes, aí entrei um pouco nesse assunto, aí eu comecei a falar sobre questão de diferenciando, né, o que é achar bonito, o que é sentir atração, o que é cobiça, né, erotismo e tal. Aí eu peguei e falei para eles assim, eu, por exemplo, eu sou casado, mas eu acho a minha mulher bonita, mas eu acho outras mulheres bonitas também. Aí um irmão, era só rapazes solteiros, mas tinha um pai, né, de um deles que estava lá. Ele falou: ô pastor, eu não, a única mulher bonita para mim é minha mulher. Eu fiquei até meio com vergonha, né? Falei: poxa, esse irmão é muito santo, né? A única mulher bonita que ele acha é a mulher dele. Poxa, que bom. Aí eu continuei falando com os jovens e tal. Aí lá na frente, irmão Jonas, eu falei assim: vocês aqui, quem de vocês aqui acha a Gisele Bündchen bonita? Aí eles levantaram a mão. Quando eu olhei, o irmão estava com a mão levantada. Eu falei: não, o senhor não, o senhor não pode achar ela bonita não. Então tem gente que é, além de bobagem, hipocrisia. Então mulher bonita, a gente acha muitas. Eu não acho homem, mas mulher eu acho bastante. É pecado? Não. Agora, se você perceber que há alguma atração, fuja. Aí já é diferente. Às vezes a pessoa é bonita e não atrai. Tem gente que não é nem tão bonita e atrai. Tem. Às vezes a mulher nem tão bonita é, mas ela atrai por alguma razão. Tem uns mistérios aí. O que você tem que fazer? Fugir. Entendeu? E aí o que a gente não pode fazer também? Cobiçar. Agora, você achar a pessoa bonita, não tem problema nenhum. E sentir atração involuntariamente também não é pecado. Agora, eu não posso gostar disso, eu não posso alimentar isso. Agora eu estou vivo, com saúde, então você, se bobear, ou você acha que se uma mulher sentar na minha frente, assim, levantar aqui, assim, a saia bem aqui e ficar aqui, você acha que para mim é normal? Não, para mim, é super normal. Eu? Não. Você acha que eu posso dar carona para qualquer irmã? Vamos aqui, irmã, vou com você. Mora onde? Não, eu moro lá em Jorge Teixeira. Não, eu te levo lá. Eu? Não posso, porque eu estou nessa carne, eu tenho concupiscência. Não, mas tem gente. Por que, rapaz? Acho que eu vou visitar uma irmã.
Chego lá, está sozinha. Não tem problema não, vou entrar. Eu sou doido. Davi, né, que a gente reputa ele, óbvio, a experiência dele é muito maior do que a nossa. Viu uma mulher tomando banho lá e não resistiu. Então tem coisa, pastor Roberto Vajão, que não é o meu assunto, mas tem coisa, essa área de sexualidade, a gente tem até que tratar, eu considero, que às vezes o rapaz está sofrendo por algo que é natural. Tem que saber o que é natural e não é pecado, e até de onde sai do natural para o pecado. É natural também, mas é pecado, para ele não viver em conflito. Agora, pecado é pecado. Bom, então eu não posso ceder aos meus desejos, ceder aos meus impulsos. Essa é a questão. E essa questão de impulso, de desejo sexual, meu irmão, se a pessoa não tomar cuidado, se estimula com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então a gente não pode ceder. Então por isso que Jesus falou: negue-se a si mesmo. A gente tem que negar as nossas próprias vontades, nossos próprios impulsos. Se eu quero a vontade de Deus, eu preciso negar, né? E não defender, assimilar e sancionar, né? Concordar. Negar a si mesmo. Vamos lá, está aí na sua apostila. Reconhecer nossa própria insuficiência, nossa inclinação para o mal, nossa incapacidade de fazer o bem por nós mesmos, né? Nós mesmos, sem a graça de Deus, não temos capacidade de fazer o bem de maneira plena, né? Existe aí a questão da graça comum, que a gente não ignora, né? Que Deus dá a todos os homens aí a graça de uma forma comum. Eu tenho que abrir mão da minha vontade, né? Eu tenho que perder para Deus. É aquele exemplo que eu dei de manhã. Abraão aceitou perder para Deus, aceitou entregar para Deus. E quando Deus viu que Abraão tinha aceitado, ele falou: olha, não faças tal, porque agora eu sei que você teme o meu nome. Então a gente tem que chegar ao ponto de perder para Deus. Exemplo, o jovem rico. O jovem rico queria a vida eterna, mas quando Jesus pediu para ele vender tudo o que ele tinha, ele se recusou, né? Virou as costas e saiu e foi embora. Por quê? Porque ele valorizava mais os seus bens do que realmente seguir a Jesus como discípulo. Jesus pode pedir para nós coisas diferentes. Por que ele pediu para aquele moço, né, a sua riqueza? Porque ele sabia que o coração dele estava na riqueza. Então nós temos que identificar o que é que Deus está pedindo para nós, e o que ele pedir para nós, nós temos que entregar, né? Terceiro ponto: em sacrifício, desenvolver a mentalidade correta, a mentalidade de dar e não de receber. No meio pentecostal, inclusive, nós desenvolvemos muito a mentalidade do receber, né? Inclusive promovemos muito isso, né, para as pessoas virem para os templos para poder receber. Mas o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês se ajuntarem, cada um de vós, um tem salmo, ou tem língua, ou tem doutrina, né, ou tem profecia, faça-se tudo para edificação. Ou seja, eu não tenho que vir para a igreja com o propósito primeiro de receber, eu tenho que vir com o propósito de trazer. E quando eu trago, um traz a doutrina, outro traz o salmo, outro traz a profecia, a língua, a revelação, e a gente apresenta tudo para Deus, então todos compartilham de tudo que cada um trouxe. Deixa eu ilustrar para vocês aqui, tá? A gente reúne um grupo de 10 amigos, especialmente as mulheres fazem muito isso. Olha, vamos fazer aqui um café da manhã. O que você pode trazer? Não, eu vou trazer o café. Não, eu trago leite. Eu trago pão. Não, eu vou fazer um bolo e vou trazer um bolo. Não, eu vou trazer uma melancia. Ok, quem trouxe só o café, vai tomar só o café? Vai tomar o leite, vai comer o pão, pode comer bolo, pode comer melancia. Aquele que trouxe só melancia, vai comer só melancia? Não.
Mas por que isso vai acontecer? Porque todo mundo trouxe. Então eu chamo isso da igreja, cada um tem. Você tem que trazer o que você tem para a igreja. Deus vai te dar no dia a dia, você vai buscar e você vai trazer para a igreja. E como outras pessoas vão trazer também, você vai ser plenamente alimentado. Todo o corpo é satisfeito. Mas se eu tenho uma igreja mal criada, que ninguém traz nada e todo mundo quer receber, vai faltar para todo mundo, porque vai chegar uma hora que ninguém tem. Nós fomos fazer um trabalho evangelístico e o irmão fez um texto de um convite, e colocou assim: tragam os aleijados, os cegos, e foi colocando tudinho. Aí ele trouxe para mim e falei: irmão, muito bonito, quem que vai resolver esse problema deles aqui? Tem alguma equipe aqui que está se consagrando, que está orando, que está buscando? Ou nós estamos só arrumando o carro de som, o microfone e tal? Vocês acham que é assim? Jesus faz tudo isso aqui, faz. Mas quem se colocou diante dele para buscar a graça para que isso acontecesse? Essa é a questão. Agora, quando a gente tem, não precisa nem chamar. As pessoas são atraídas pelo poder de Deus e recebem a bênção de Deus. É diferente. Então nós criamos aí um excesso de propaganda e de oferta, e muita propaganda enganosa. Eu mesmo já vi: ó, está curado aqui, está curado aqui, está curado aqui, ó. Era mudo, mas fala aí. Não, irmão, ele vai falar, ele está desenvolvendo, ele vai falar, irmão. Aí você encontra o mudo 15 dias depois, do mesmo jeito. Irmão, a gente não está aqui para ficar dando atestado de por favor. Jesus curou, não curou. É igual receber batismo com o Espírito Santo, meu irmão. Quando Jesus quer batizar, Ele batiza. Pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser na escola dominical, pode ser no culto de ensino. Qualquer momento Ele batiza, porque Ele é o batizador, continua batizando. Agora forçar, obrigar a pessoa a falar, fala assim, fala assado, aí não. Então nós temos que buscar mais de Deus, para a gente poder compartilhar com os outros. E nós estamos criando uma geração muito dependente. Meu amigo, ele, vou fazer igual o pastor, vou colocar aqui e falar: daqui a pouco, daqui 5 minutos eu olho para ele. Estamos criando uma geração dependente. Eu vou parar nesse ponto. Deus quer que eu e você nos apresentemos. Pastor Varjão, nós precisamos criar, nossa geração precisa ser uma geração de entrega, uma geração que traga, que se ofereça. Você começou a trabalhar, o seu dízimo é sagrado, a sua oferta missionária. Jovem dá R$1, R$2 de oferta missionária e vai na esquina e paga 15, 18, 20 num cachorro quente e 10 numa Coca-Cola cada final de semana. E na oferta missionária ele dá R$2. Será que não tem alguma coisa errada? Quanto é um cachorro quente aqui em Jaru? Quanto? 22? 15? E qual é a nossa oferta missionária? Aquela oferta de um mês, vamos colocar um mês, a oferta Santa Ceia. Então, jovem, ofereça. Fala: Senhor, me ajuda a oferecer. Eu quero me oferecer, eu quero me entregar, eu quero ser uma oferta. Tem um hino que fala assim, né? Oferta agradável a ti, né? Como é que é esse hino? O da palavra, né? Vocês já cantaram aqui. Quero ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. É isso. Então se essa centelha, se esse fogo, se esse desejo, se essa vontade gerar dentro de você, você não vai querer mais nada.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, por graça de Deus. Já tem muitos anos que Deus me deu essa, a graça de Deus. Não tenho vontade de ser rico, não quero ser rico, não quero ser rico. Eu não quero. E não é tanta coisa de ser bom não, que a Bíblia diz que aquele que quer ser rico vai cair no laço do diabo. Mais uma razão para não querer. Eu não quero ser rico, eu quero ser sustentado com o pão cotidiano. E é interessante que parece que quanto mais Deus nos dá graça de nos desapegar das coisas materiais, mais Ele abençoa a gente. Mais Ele abençoa. Se você está, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Uma época que eu queria ganhar dinheiro, vou contar isso aqui para terminar. Aí eu comecei a comprar gado, coloquei no pasto lá do meu irmão. Aí eu comprei 5 cabeças de gado. Aí eu chegava lá, Jonas, para visitar, o irmão dizia, morreu uma vaca, das tuas. Passava uns dias, eu ia lá, morreu outra, das tuas. Aí o Espírito Santo, eu creio, como eu creio, falou comigo, olha, se você não vender, vai morrer tudo. Aí eu peguei e vendi, porque não é projeto de Deus para mim. Pode ser para o irmão que está aqui, não é para mim. Pode ser para ele ali, não é para mim. E se não é para mim, eu não devo fazer. Entendeu? Então Deus pede da gente alguma coisa. Eu tinha escritório de advocacia, foi difícil fechar, até que eu fechei. Comecei por parte, advogado, por exemplo, na área criminal, e o Espírito Santo falou comigo com clareza, não é para você advogar nessa área. Um dia eu fui na delegacia, um empresário me ligou, que tinha sido detido, e um policial, acho que foi usado para falar para mim, falou assim, vai caçar tua turma. Eu falei, não, isso aqui é Deus que está falando comigo. Foi, aqui na minha turma mesmo não. E olha, enquanto mais a gente abre mão, mais Deus nos abençoa. Então, se ofereça em sacrifício, tenha prazer de se entregar para Deus. Quantos entenderam até aqui, podem dizer amém. Eu gosto muito de cantar, fica em pé, vou cantar só uma estrofe da tua palavra aí, pronto. Cadê o músico? Tem é só uma estrofe só. Já cantaram uma palavra? Não, vamos cantar aqueles que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem aí a altura dele? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Si maior. Dá uma nota mais uma vez. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins escondem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejas tua face aí, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Baixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
Jesus, eu me entrego inteiramente a Ti. Tuas asas